Gêmeos em que um é bonzinho e o outro é malvado, uma mulher dividida entre duas paixões, dois amores, rapto de crianças e um personagem com a mente altamente fragmentada. Eu poderia estar falando de algum filme do Shyamalan, de alguma novela do Valci Carrasco ou da Glória Pérez, mas não, estou falando de Raising Cain, ou Síndrome de Caim, que é um filme escrito e dirigido lá em 1992 pelo Brian De Palma. Olá, eu me chamo Rafaela, esse é o Cine Pipocão, e no vídeo de hoje eu vou tratar desse filme que, à primeira vista, parece uma grande novela, parece um carnaval de doideiras que acontecem, mas que é um filme altamente interessante do jeitinho que eu acredito que você goste, que engana a gente enquanto telespectador, porque nos minutos iniciais de Raising Cain a gente acha que vai se tratar de um drama, de um triângulo amoroso, né, os seus possíveis impactos para aquela família. Não, o filme vai além disso, tratando de temas psicológicos tanto para o nosso protagonista, que é o Carter, quanto para a gente que fica se questionando o que é real e o que não é em Síndrome de Caim. Preciso te dizer que esse vídeo vai estar lotado de spoilers, até porque eu vou fazer uma análise de algumas cenas do filme para ajudar a contar essa história um tanto quanto carnavalesca do Brian De Palma. Logo na cena inicial desse filme, como vocês bem estão vendo, a Jane, ela vai comprar um relógio, porque é dia dos namorados, né? E aí ela vai comprar um relógio pro esposo, pra, né, reativar aquela paixão. Só que aí, quando ela menos percebe, ela encontra quem? Ela encontra o Jack, que é uma antiga paixão. Essa coisa linda aqui de se ver. E aí, claramente, a nossa personagem, ela fica um tanto quanto mexida, né, com aquela cena. Esse daqui é o Carter, né, e a filhinha deles, a Amy. A coitada que não tem nada a ver. E aí, como eu disse pra vocês, a Jenny, ela fica altamente mexida, né, com esse encontro com o Jack. E ela resolve fazer o quê? Comprar um relógio pra ele e dar de presente, né? Deixar aí na gaveta do hotel em que ele tá. Só que aí, ela não satisfeita em fazer esse encontro com o Jack, ela faz o que? Ela vai conversar com uma amiga dela sobre, pra ter aquela velha opinião, né? Pra ver se ela realmente deve encontrar com ele ou não. A famosa, ela pediu a opinião da amiga, já tendo, né, feito a merda, né? Que é marcar um encontro com ele no parquinho das crianças. E aí elas conversam e tal. E aí se encontra, né? A nossa bandida se encontra com o Jack. E aí eu vou passar essa cena rapidinho, por quê? Porque tem uma cena de metelância, né? A lá Brian De Palma, que não mostra muita coisa, mas tá aqui. É só essas cenas rapidinhas de missão de metelância. E aí ela acorda do que parece ser um sonho, né? Eu tava tendo um sonho erótico com o Jack. Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, nessa época em que o filme foi lançado, as babás eletrônicas já tinham essa questão de vídeo, né? Lá em 1992, olha aí. E aí ela percebe o marido dela indo, né, consolar a filha que acordou chorando e tal. E nesse momento aqui, ela se dá conta de outra merda que ela fez. Porque ao invés de procurar fazer embrulhos diferentes, né, pedir a moça, vem cá, me faz aqui um embrulho diferente para esses dois relógios aqui que eu tô comprando. Não, a nossa querida Songamonga faz o mesmo, usa o mesmo papel de embrulho pro presente, pro Jack e pro Carter. O que aconteceu? Ela trocou. E aqui ela se dá conta disso. E aí ela tenta o quê? Ela sai no meio da noite pra fazer o quê, meu Deus? Pra desfazer a troca de presentes. E aí a gente tem um flashback que é mostrando como ela conheceu o Jack, que era enquanto ela tava cuidando da esposa moribunda dele, e aí era Réveillon. Eu adoro essas cenas porque esse filme é e não é de terror, né? Ele tem alguns momentos em que a gente é pego, né, com esses sustos. Tem alguns jump scares, se eu não me engano, são uns 4 ou 5, né, ao longo do filme. O filme é curtinho, tem 1 hora e pouco só. E eu adoro essas cenas, porque aí, enquanto ela tava de talaricagem com o marido da outra, né, a outra, coitada, tava indo de arrasto pra cima. E aí ela volta no hotel no meio da noite pra desfazer a entrega. E aí tem uma cena de noite de sexo ardente com o Jack, né? E aí ela fala com a amiga dela e tal. Ela tem uma visão, porque o filme tem muito disso também, né?
tem muito dessas visões que a Jenny sofre e que a gente vai ver que são, não sei se eu diria que são rimas visuais que o Brian De Palma faz, mas que vão aparecer mais à frente no filme, né? Essa ação aqui da sonhar que tá sendo perfurada vai aparecer novamente mais à frente, e o que parece que ela tava vivenciando, né? De repente a cena corta e ela tá acordando do que parece ser um pesadelo com ele, com o Carter. E aí eles estão conversando normal, quando de repente o Carter faz o quê? Pega um travesseiro e sufoca a esposa dele. E aí daqui a pouco a gente vai entender que na verdade não era ele. Era ele, mas não era ele. Já nessa parte aqui do filme, né, nos seus 23 minutos, a gente sai da história da Jenny e entra de cabeça na história do Carter, que aí a gente vai compreender o que diabos é que ele tá fazendo. Que ele tá raptando crianças para ajudar o pai dele a fazer um experimento psicológico, né? Assim como fez com ele, que é o seu filho, quer fazer com outras crianças. E aqui ele faz um rapto, né? Há lá filmes dos anos 90, no qual a pessoa pegava o clorofórmio, melava no clorofórmio e apagava a pessoa. A gente sabe hoje em dia que isso não funciona, né? E é nesse momento aqui que surge esse personagem aqui, que é o irmão gêmeo do Carter, que é o que dá o nome ao filme, o Caim, né? O Caim Abel. Que é o que dá o nome ao filme, o Caim, que tem a personalidade totalmente oposta do Carter. Onde o Carter é uma pessoa songamonga, o Caim é uma pessoa mais desbocada, que apela de fato para a violência, né? Que faz de tudo para se dar certo, é o verdadeiro malandro. Quando ele aparece, o Brian De Palma, ele faz um enquadramento que é bem interessante, né? Que eu não diria, que é quase um plano holandês, né? Que deixa esse personagem diferente para além das características, né? Para além daquilo que compõe o Carter e o Caim, ele dá esse enquadramento diferenciado para a gente, de fato, entender que são personagens diferentes. Esse momento aqui é interessante porque eu estava assistindo assim de modo pretensioso, né? De modo despretensioso. E do nada eu, olha aqui a Annabelle, ó. Então, é ela, né? Se você der um Google, um TikTok aí, você vai perceber que é a mesma boneca, que é a Annabelle original, tá? Aí, então, de chamego, o filho da babá, da amiga, né, do casal, ele pegou, sequestrou a criança, e aí ele leva pro pai dele, que é um cara altamente perturbado. E nesse momento aqui a gente descobre que não é mais o Carter, né, que estava interagindo com a esposa, com a filha e com o filho da amiga sequestrada. Era o Caim esse tempo todo. Porque quando eles trocam, né, os irmãos trocam de lugar, o Caim toca o terror, né, mata uma babá, incrimina o Jack, tenta matar a Jane, só que não dá certo, a Jane já vai aparecer. Enfim, ele tenta, mas obviamente dá tudo errado. E a gente tem essa cena aqui em que um detetive que era aposentado, né, que é esse senhor aqui, fala que conhecia o pai do Carter, que já sabia, né, que já foi investigado, que ele tinha sido condenado, o pai dele, de rapto de crianças, de fazer experimentos não autorizados, né, com as crianças, e aí plantar dúvida na cabeça dos outros detetives, né, será que ele tá falando a verdade? O que tá acontecendo, meu Deus? E aí eles chamam essa doutora aqui, que atuava junto, trabalhava junto com o pai do Carter, né, do Carter e do Caim, para tentar entender, para que ela possa auxiliar, entrevistando eles mais à frente. Então, e é nessa cena aqui que eu achei interessantíssima e que nós temos a doutora tentando conversar com o Carter e que de fato já é revelado, né? A gente fica sabendo um pouquinho antes dessa cena, mas que aqui é revelado que esse personagem sofre de múltiplas personalidades. Então, na verdade, o Caim não é irmão gêmeo dele. Tudo isso é o Carter, que são personalidades que coexistem dentro desse corpo. Lembrou de Fragmentado Shyamalan? Então, eu acho que esse filme bebeu muito dessa fonte aqui, do filme do Brian De Palma de 92. E aí, nessa cena, ele vira uma criança, que é nesse momento, né? Que é a criancinha que a gente vê xingando o Caim logo quando ele mata a babá. A gente tem o próprio Caim, se eu não me engano, e tem uma personagem misteriosa, que é uma mulher, que tá aqui,
que ele fica representando e que vai aparecer também no final desse filme. E aí é interessante porque o ator, que eu esqueci o nome dele agora, vou até pescar aqui, Jon Lithgow, vou chamar ele assim, o Johnzinho, em que ele faz a atuação tanto quanto canastrona, mas que é interessante de se ver, porque ele faz muito bem. Uma fuga, tem a nossa personagem, a Jenny, indo atrás dele, a gente descobre que ele pegou as roupas da doutora, que tava... E aí a gente se encaminha pro final, que lá Zack Snyder, algumas coisas acontecem em câmera lenta, o que, meu Deus, é um tanto quanto cafona, mas que funciona. Lembra que eu falei que o filme tinha, como é que eu posso falar, rimas narrativas, né? Então, quando a criança que tá caindo, a gente acha que a lança vai perfurar ele, o que aconteceu no sonho da Jane, mas na verdade o tiro do pai deles ricocheteia e acaba dando tudo certo no final. Enfim, esse filme eu achei ele interessantíssimo porque de fato ele parece uma novela. Tá aqui, o personagem que eu falei que aparece logo ao final de Raising Kaine. Interessante, né? Enfim, esse filme dá muito pano pra manga pra gente discutir a questão do que era real, do que não era, né? Será que os sonhos da Jane eram profecias? Será que ela viveu aquilo mesmo? Ou de fato era sonho? O que era que estava acontecendo? Enfim, esse filme foi muito massacrado em 92 pela crítica, quando ele foi lançado, mas ao longo do tempo ele foi ganhando um status de cult, né? Ganhando fãs. Eu adorei, pra mim foi assim um filme que eu fui assistir de forma despretensiosa e que nos rendeu esse vídeo aqui maravilhoso. Mas aí, claro, peço a você, curtiu esse vídeo, curtiu esse formato, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de compartilhar com seus amigos e, claro, me dizer o que você achou desse filme bagunceira, loucaço do Brian De Palma. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, tchau!